Eu fiz muito processo como servidor do INSS de aposentadoria rural. Uhum. E esse benefício, depois de 2017, quando acabou a entrevista rural, ele ficou um benefício muito mais objetivo para ser concedido. Uhum. E hoje, e pela minha experiência que eu tive no INSS, eu vejo que é muito mais fácil você trabalhar com benefício rural, inclusive já trabalhando em via de recurso. Uhum. Tentar sair do judicial, né? Que hoje, enfrentar o judicial hoje é um problema. Então, assim, a gente sabe algumas coisas do benefício rural e que as pessoas ainda não entendem. Que as pessoas têm em mente que o benefício rural é simplesmente o benefício de segurado especial. E, pelo contrário, tem vários tipos de benefícios rurais no INSS que te dão a vantagem de leque, né, para você trabalhar com esses tipos de aposentadorias. É, mas, de novo, né, agradeço muito pelo convite e vamos falar um pouquinho que a gente programou para poder falar, né? Que é o tipo de trabalhador rural, o tipo de aposentadoria e no final falar um pouquinho da aposentadoria híbrida, tá? Ai, legal Primeiro, dessa forma, né? Então, o pessoal tem dúvida, às vezes, da aposentadoria. isso. É engraçado que a emenda constitucional 103, ela não analisou, ela não inseriu o benefício rural, ela não abarcou o benefício rural. Isso é uma vantagem para o trabalhador. Por quê? Porque ela manteve a idade mínima, né? Ainda hoje nós temos a idade mínima de 55 anos mulheres e 60 anos homem, né? E ela também tem alguns benefícios que é benefícios acima de salário mínimo, né? Que é que a gente fala, o servidor do INSS geralmente falava, benefício com PVC e benefício sem PVC, né? Uhum. E é referente ao empregado, ao contribuinte individual. Então, assim, esse que é interessante trabalhar com esse benefício. Como ele tem uma idade reduzida, que é a vantagem para esse benefício, né? Mulher 55 anos, homem 60, né? Porque nem todos os trabalhadores rurais vão ter direito a receber um benefício na via administrativa, lembrando sempre, na via administrativa, tá, gente? Com idade reduzida. Então, se você prestar atenção lá, caiu? Vocês estão me Eduardo, ouvindo? eu acho que cortou um pouquinho. Pode Cortou? estar Então, tá. um pouquinho? Vou falar dos efeitos aqui. Ó, o grande segredo para você trabalhar com benefício rural, que eu falo assim, você tem que saber, isso aqui você tem que ter em mente. Primeiro, tipo de trabalhador rural. Por quê? Porque quando a gente fala dos trabalhadores rurais, nós falamos de categoria. E dentro dessas categorias existem as espécies de trabalhadores rurais. E lembrando, nem todas as espécies de trabalhador rural têm direito a receber o benefício com idade reduzida. Outra coisa que a gente tem que saber também, definição para o INSS de atividade rural. Tá? O INSS, ele define o trabalhador rural, é aquele segurado que exerce atividade rurícola, independentemente da empresa que ele está atrelado. Vamos pegar um exemplo clássico. Onde eu moro tem usina de cana, de açúcar. Então, tem funcionários dentro dessa usina que trabalham na lavoura de cana, corta cana, tá? Ou ara a terra para fazer o plantio da cana, né? A empresa é uma indústria. Só que esse trabalhador que exerce uma atividade rurícola, ele é considerado pelo INSS como um trabalhador rural. Agora, aqueles trabalhadores que trabalham na parte administrativa, trabalham na parte da indústria, é considerado urbano. Isso a gente tem que entender. Por quê? Porque é bom. Porque às vezes as pessoas vinculam o trabalhador rural à empresa. Falar, isso aqui não é uma atividade rurícola. Não, é sim. Mas você tem que entender qual a atividade que ele exerce. É muito interessante. Eu sempre falo com as pessoas, trabalha com benefício rural, você tem que ler o artigo 6º da normativa 128, porque lá ele vai definir atividade jurídica e ele cria algumas exceções. Mesmo o segurado exercendo essa atividade na via rurícola, é considerado como urbano. Um exemplo disso é o motorista, o tratorista. Lembrando que nós estamos tratando de via administrativa, tá? Isso é questionável na via judicial. Tá bom, gente? Interessante dessa normativa 128 que eu achei. Só quero fazer um adendo aqui. A normativa ela é feita para o servidor do INSS. Tá? O que acontece? Mais ou menos de cada 5 anos, existem muitos atos administrativos, portarias, circulares. O que o INSS faz? Ele faz uma nova instrução para tentar inserir aqueles atos dentro da normativa.
Para quê? Para que fique fácil para o servidor consultar e analisar um processo na via administrativa. Então, assim, o que eu percebi nessa nova normativa? Foi muito interessante, porque eu peguei a normativa a 45 e depois eu peguei a 77, tá? E eu percebi o seguinte, o que a gente percebia na análise? Tinha um servidor que ele era muito seguro para analisar o benefício. A gente percebeu que foi inserido com muito mais detalhe aí nessa normativa, requisitos de aposentadoria. Então, assim, se você quer fazer um benefício com excelência na via administrativa, você tem que fundamentar na sua normativa. Por quê? E nas portarias também. Porque, às vezes, o servidor está inseguro. Você vai e informa aonde está isso na sua normativa, deixa ele com mais segurança. Tá? Estou falando isso de experiência própria. Lembrando que o INSS, mais de 12 mil servidores se aposentou, e tem muito servidor bom, mas tem muito servidor ainda que está em período de aprendizado. Tá? Então, por isso que a gente vê aqui que tem concessões maravilhosas, mas também tem deferimentos assim absurdos. Tá? Então, a ideia é sempre fazer isso na normativa, fundamentado na normativa. Interessante que a normativa trouxe dessa vez, lá no seu artigo 247, ela elencou quem são os segurados, trabalhadores rurais, que têm direito a se aposentar com idade reduzida. Ela fala o empregado, o avulso, o contribuinte individual e o segurado especial. Lembrando que nem todos os contribuintes individuais têm direito de se aposentar na idade reduzida perante o INSS, tá? Dá um exemplo para você. Quando a gente trabalha com segurado especial, é limitado lá o módulo fiscal, a partir de 2008, né? Agora são até 4 módulos fiscais produtivos. Se esse segurado ele comprar mais um módulo fiscal, que ele tenha 5 módulos fiscal, ele, mesmo ele exercendo atividade rurícola sem auxílio de empregado, mas como ele perdeu a condição de segurado especial, ele passa a ser produtor rural, pessoa física. E o produtor rural, pessoa física, não tem direito a se aposentar com idade reduzida, tá? Perguntar para mim, eu já vi, em via de recurso, a junta de recursos conceder o benefício, aceitar ele, enquadrar ele, configurar ele como trabalhador rural. Também já vi decisão da junta de recursos que negou. Então, assim, se você me perguntar, compensa entrar na via de recurso? Em relação a benefícios rurais, dependendo do conjunto probatório, sim. Eu trabalhei na junta de recurso, eu fiz diligências, eu cumpria processo administrativo. Em relação ao benefício rural, a concessão é alta, tá? Eu sempre falo, em relação... Atividade especial até fico na dúvida, mas em relação à atividade rurícola, é interessante pleitear na via de recurso. Outra coisa, vantagem desse benefício, né? Quando a gente falando de benefício rural, se a gente fala de benefício rural, a gente tem que entender suas vantagens. Primeira vantagem, que deu reflexo, né? Que eu já falei, ela não foi incluída pela emenda constitucional 103. Isso quer dizer que se mantém a idade reduzida, 55 anos mulheres e 60 anos de idade homem. Outra coisa, aqui a gente vai falar agora, não é de 15 anos de tempo de contribuição, porque a emenda constitucional, ela trouxe mais um critério, né, para a aposentadoria por idade. Antes era só idade e carência. Hoje, a idade, carência e 15 anos de tempo de contribuição. Então, hoje, o segurado, trabalhador rural, ele não precisa comprovar 15 anos não precisa ter 15 anos de tempo de contribuição. Ele tem que comprovar carência na atividade rurícola, tá? Então, às vezes, o segurado aí, você pega um empregado que ele tenha 13 anos e pouquinho, né, 14 anos aí, 9 meses, eu consegui um benefício com 13 anos, acho que 13 anos e 11 meses, uma coisa assim, no INSS. Por quê? Por causa de carência. Daí as pessoas perguntam, mas como que ocorre isso? Sempre dou um exemplo clássico. Se o trabalhador, antes da emenda constitucional, ele fez um registro em CTPS, no dia 31 de agosto, e no dia 3 de setembro ele sai, esse vínculo termina, então ele tem 4 dias de tempo de contribuição, mas ele tem 2 carências, porque como que era antes da emenda constitucional? Um dia trabalhado equivalia à carência. Então, às vezes, se você está trabalhando, você fala, ele tem 185 contribuições, mas não tem 15 anos de tempo de contribuição. Lembrando sempre, para trabalhador rural, não precisa dos 15 anos de tempo de contribuição. Outra coisa interessante, as pessoas têm em mente, eu falo assim, eu até brinco, eu falo, nossa, mas é um meio que preconceito que o trabalhador rural ele só vai se aposentar com salário mínimo. Isso é uma grande mentira, tá?
Benefício de salário mínimo. Para quem cabe benefício de salário mínimo? Primeiro, segurado especial. Mas o segurado especial ele pode receber mais que o salário mínimo? Ele pode, desde que ele contribua, porque é facultado ao segurado especial fazer o seu recolhimento. Ele não precisa contribuir mês a mês. O segurado especial recolhe por meio da sua comercialização. Mas, se ele quiser um benefício melhor, ele pode fazer recolhimentos facultativamente. Mas não como segurado facultativo, tá? É um código específico, se não me engano, é 1503. É um código de segurado especial. Tá bom? É que a ideia nossa é fazer um resumo de tudo, que são muitos detalhes dos benefícios. Mas uma coisa que eu quero mostrar para vocês, uma coisa que eu sempre pergunto para as pessoas. Vocês têm noção de quantas aposentadorias rurais você pode trabalhar no seu escritório? Por quê? Porque às vezes você está deixando de ganhar dinheiro. Você está analisando o processo sem analisar outras condições. Quando eu falo isso, as pessoas se assustam. Olha que interessante. Vou falar termos administrativos. Dentro do processo administrativo, dentro da administração, o INSS ele trabalha com aposentadoria rural do trabalhador empregado com PBC ou sem PBC. O que é isso com PBC ou sem PBC? Tem alguns tipos de aposentadoria do empregado que ele é definido em salário mínimo. Então, é sem PBC, que equivale ao salário mínimo. Existe um tipo de aposentadoria do empregado que ele é mais que um salário mínimo. Por quê? Porque entra o cálculo de tempo de julho de 94 até a DER, que é com o PBC. Temos a aposentadoria do contribuinte individual com PBC e sem PBC. Temos a aposentadoria do trabalhador avulso e temos a aposentadoria do trabalhador segurado especial. E, por fim, temos a aposentadoria híbrida. Olha as possibilidades de aposentadoria que a gente trabalha. Tá? E dentro dessas possibilidades, vamos pegar um caso específico aqui, ó, do trabalhador rural, do trabalhador empregado, tá? Olha que interessante. Como que funciona? Ó, o trabalhador empregado, a lei, ela determina o seguinte. Vamos falar um pouquinho do Fundo Rural, né? As pessoas às vezes perguntam, por que o Fundo Rural, as pessoas que trabalharam antes de julho de 94, né, não entra como carência ao benefício urbano? Porque o Fundo Rural, não, por INSS, ele não entende que o Fundo Rural era um regime de previdência social, mas sim um regime de assistência social. Por que assistência social? Porque só tinha contribuição do empregador e não do empregado. Então, é por isso que o INSS entende que esses períodos, até 24 de julho de 91, né, não entra para carência. Tá? Ele só entra para carência para benefício rural. Tá? Então, a gente tem que fazer um marco para analisar um benefício de empregado. Qual que é esse marco? A publicação da Lei 8.213, 24 de julho de 91. Passou a nonagesimal, tudo que a gente fala de custeio, passa a nonagesimal, então começam as contribuições a ser consideradas para efeitos de carência para o trabalhador rural a partir de novembro de 91. Olha que interessante esse benefício. Se o segurado tiver 180 contribuições na atividade rurícola a partir de novembro de 91, ele vai receber um benefício, e esse benefício vai ser calculado com a média salarial de julho de 94 até a DER. E esse benefício, na DER, ele não precisa ter qualidade de segurado do trabalhador rural. Por quê? Porque como é um benefício com as contribuições, 180 contribuições, vamos mais além. Suponhamos que esse seu cliente, ele começou, ele é segurado no trabalho rural, e ele contribuiu como rural empregado de novembro de 91 até 2011. Tá? Suponhamos aí que ele tenha, né, mais de 180 contribuições na atividade rurícola. A partir de 2011, ele não trabalhou mais. Hoje, 2022, ele vai e pede benefício no INSS. Ele vai ter direito a receber o benefício, mesmo que ele não tenha a qualidade de segurado. Por quê? Porque ele já cumpriu essa condição de 180 contribuições. E outra, ele não vai receber, provavelmente ele não vai receber salário mínimo. Vai ser feito a média salarial desse benefício, tá? Então, às vezes as pessoas não esquecem de analisar isso e falar, ele perdeu a qualidade de segurado. Não. Então, tem que fazer a contagem de carência a partir de novembro de 91. Por outro lado, se o segurado ele não tem 180 contribuições a partir de novembro de 91, mas ele tem outros tipos de contribuições, como rural, antes de 91, a lei permite para ele, a partir
De janeiro de 2011, um multiplicador. Esse foi empregado. De janeiro de 2011 a dezembro de 2015, cada mês que ele trabalha é multiplicado por 3, limitado a 12 no ano. Exemplo, se ele trabalhou 4 meses em 2012, ele ganha um ano de carência, porque agora nós estamos falando de carência. De janeiro de 2016 a dezembro de 2020, esse multiplicador é por 2. Então, se trabalhou 6 meses, ele ganha o ano inteiro. Tá? Ele precisa de 180 meses de carência. Lembrando que nessa aposentadoria, mas o benefício dele vai ser sobre um salário mínimo. Nessa aposentadoria, ele tem que ter qualidade segurada. Olha que interessante. Só de falar do empregado, a gente começa a perceber que a gente tem um leque, né, de possibilidade. E às vezes a gente fala, o benefício não vai dar, vou entrar com o benefício judicial, sendo que dá para ser concedido na via administrativa. E o entendimento do INSS é muito bom em relação a isso, tá? Outra coisa, eu vou falar para vocês. Existem algumas coisas, principalmente do rural, que é muito mais flexível no INSS do que na via judicial. Eu vejo muitas pessoas falarem do tempo remoto. No INSS nem se analisa tempo remoto. Não tem nem esse termo. Ele considera a contribuição prova de atividade jurídica lá de 60 e pouco, tá? Da década de 60. O INSS nem analisa o tempo remoto. Dependendo de onde você vai entrar, tem a questão do tempo remoto, se considera para benefício ou não, tá? É interessante também falar um pouquinho da aposentadoria híbrida, né? Que as pessoas têm um pouco de dúvida. A aposentadoria híbrida, a partir do dia 4 de janeiro de 2018, ela vem sendo cumprida de forma diferente pela administração. Agora é necessário que o segurado esteja filiado ao INSS. Ele não precisa ser rural, mas ele tem que estar afiliado. O que isso quer dizer? Ele pode estar contribuindo como facultativo, como contribuinte individual, mas ele tem que estar afiliado ao INSS. Outra coisa, é aquilo que eu estava explicando anteriormente. O que é uma aposentadoria híbrida? É a possibilidade de somar tempo rural com urbano, para efeitos de carência, tá? Então, aquele período antes de novembro de 94, exercido na condição de rural, ele pode ser somado ao urbano para efeito de carência. Aquilo que eu falei para vocês, o INSS não considera isso no benefício urbano, tendo em vista que ele considera o fundo rural como um programa, um sistema assistencial e não previdenciário, regime assistencial e não previdenciário. Outra coisa, em relação às mulheres que têm a idade, aquela idade progressiva, né? Começou com 60 anos e meio, 61, que vai até os 62 anos, cumpre também na aposentadoria híbrida, porque eu vi já as pessoas falando que só com 62 anos, não. Também segue os mesmos critérios para benefício urbano de regra de transição, tá? Então, assim, é um benefício muito bom hoje, para quem está trabalhando hoje com esse tipo de aposentadoria, é um benefício muito bom. Uma dica que eu deixo para vocês, em relação ao empregado mesmo, tá? Eu já vi concessão de BPC-LOAS no administrativo, sendo que o segurado tinha direito a receber um benefício previdenciário superior ao salário mínimo pela regra de 180 contribuições após novembro de 91. Tá? Eu já vi no INSS, inclusive eu analisando o LOAS, eu fui olhar e falei assim, nossa, tem direito a receber o benefício. Até perguntei para o segurado, por que você não pediu? Ele falou, não, porque eu não tinha qualidade de segurado. E o benefício foi indeferido na via administrativa. Então, assim, se tivesse um pouquinho mais de conhecimento técnico, se o segurado tivesse um pouquinho mais de conhecimento técnico, ele podia até entrar com uma revisão de ofício, tá? Que é interessante. Fazer a administração, reverter os atos e conceder o melhor benefício para o segurado. Gente, a ideia como a nossa ideia é fazer um resumo de tudo, né? Se alguém tiver alguma dúvida, quer saber mais algum detalhe, que eu sempre falo para vocês, quem trabalha com benefício rural é um dos melhores benefícios na via administrativa, tá, gente? Isso é muito legal que você está comentando, porque acho que a primeira informação assim preciosa, se alguém tinha alguma dúvida de que esse é um nicho valioso e que vale a pena mesmo investir, acabou, né, Eduardo? Não tem mais essa dúvida. Então, assim, quem minimamente olha para o rural e fala, poxa, tem oportunidade, tem bastante oportunidade, né? E principalmente pela via administrativa, como você está explicando aí, tantas vertentes. O Wilton estava comentando que ele fez um requerimento com a averbação rural, mas que o robô indeferiu. Tá. Vamos explicar um pouquinho sobre o robô, tá?
O INSS hoje ele trabalha com a inteligência artificial. Então, temos o robô do INSS. Existem alguns benefícios que as concessões são feitas automaticamente. Quer ver? Quem aí já não se pegou em agendando o benefício aí 88, BPC Loas 88, o benefício foi concedido de imediato. Por quê? 88, 41 e 42, se estiver tudo certinho, se você não colocar uma trava na hora de fazer o requerimento, esse benefício ele é analisado automaticamente. Provavelmente do Wilson, ele pediu algum benefício que não era especificamente rural, mas que precisava da comprovação desse período rural para que desse tempo e ele cumprisse todos os requisitos para se aposentar. Provavelmente foi isso que aconteceu. Ele fez esse requerimento e, na hora de fazer o requerimento, não teve nenhuma trava. Exemplo, qual a trava? Eu sempre coloco, tá? Vou falar para vocês. Quando vocês quiserem, tá? Que esse processo seja analisado por um servidor e não por um robô, tem lá um campo lá na hora de preencher. Coloca lá, trabalhou no exterior. Por quê? Quando você colocar essa trava que ele trabalhou no exterior, automaticamente o robô não vai pegar esse processo para analisar. Ele vai voltar para a administração analisar. Aí você faz um requerimento falando qual o motivo que você colocou essa informação para que o servidor analise o processo. Então, uma dica que eu deixo para vocês, tá? Outra coisa, é legal falar essa pergunta dele. Para a gente que trabalha, se a gente quer um pouco mal, hoje eu concedi para o meu pai, hoje, nós fizemos o agendamento 8 horas e 8h15 foi concedido a aposentadoria para o meu pai pelo requerimento, pelo robô, tá? Mas isso a gente já trabalhou, tinha feito todos os acertos, como ele completou a idade hoje, a gente fez e foi concedido, tá? É legal você trabalhar com isso. É uma forma também de você até fornecer um outro serviço para o seu cliente, em vez de fornecer uma aposentadoria. O cliente chega no teu escritório e você vê que ele vai se aposentar daqui a 1 ano, você já começa a trabalhar. Acertar os vínculos, tem que acertar, tá? Porque quando ele faz a idade, ele cumpre o requisito, você vai agente o benefício é concedido de imediato, tá? E principalmente 88, tá, gente? 88 é muito interessante, porque 88, a análise, ele é feito diretamente do critério de miserabilidade com o abatimento entre o CAD único, né, família CAD único, e a família BPC Loas, tá? Porque no CAD único, quem mora, quem reside no mesmo domicílio é uma família só. Para o BPC Loas, não. Pode ser que tenha 3, 4 famílias dentro do BPC Loas. Então, se você informar, atualizar o CAD único, quando você solicitar um 88, automaticamente ele vai fazer o abatimento para saber se ele cumpre o critério de miserabilidade e consegue benefício automático, tá? Um exemplo disso, para deixar uma dica legal, você olhou, analisou lá o CNIS do segurado, que você vai pedir um 88, e tem um vínculo em aberto. O interessante é você fazer uma atualização anterior para encerrar, colocar uma data fim nesse vínculo para você solicitar o BPC Loas. É muito mais rápido, tá? Se a ideia é trabalhar com benefício de concessão administrativa, é muito mais rápido. E é legal também, que eu sempre falo, né? O teu cliente, isso é muito engraçado, porque isso é experiência de servidor, que eles iam lá reclamar. Às vezes você faz um trabalho maravilhoso via judicial. Pegou um processo, juntou 2, 3 anos para você conceder um benefício judicial. Você fez aquele trabalho assim, que você até se gaba que você fez aquele trabalho. Aí o seu concorrente, o seu colega de trabalho, ele faz o benefício administrativo, concede assim de 2, 3 dias. O que acontece? Geralmente esses dólares a gente até brinca, eles gostam de contar vantagem, né? Eles falam assim, olha, meu advogado conseguiu um benefício para mim em 3 anos. E o outro vai falar assim, não, mas o meu advogado é bom, ele conseguiu em 2 dias. E o que eu percebi nesses 9 anos que eles estavam no INSS, né? Que eu falo, nossa, tem tanto advogado bom que trabalha tão bem, que faz um serviço tão maravilhoso na via judicial, e é que eles não entendem o que é administrativo e o que é judicial. Então, assim, às vezes você quer aumentar a clientela no seu escritório, e o que eu vejo, a melhor forma, a maior propaganda é o boca a boca. Conceder um benefício administrativo te dá uma propaganda aí valiosa, tá? Uma dica que eu sempre deixo. E no intervalo de tempo muito curto, né? A gente estava falando, dependendo do processo, você vai pegar um processo judicial com anos e você tem um processo administrativo aí bem mais rápido. Então, você pode ter mais gente propagando essa informação no seu escritório, né? Sim, demais. Igual, realmente, ó, o trabalho de você, do cálculo jurídico mesmo. Hoje eu falo assim, antigamente as pessoas não procuravam tanto plataforma de cálculo. E hoje mudou. Eu falo assim, a emenda constitucional 23, ela deu uma possibilidade, ela deu uma variável de
trabalho que a gente tem hoje, quem faz planejamento previdenciário, né? Hoje não tem como você entrar com benefício sem fazer RMI, tá? Por quê? Porque eu falo assim, eu fazia muito PPC no INSS, analisar muito processo. Então, o que eu faço? Primeira coisa, antes de entrar com benefício no INSS, eu já sei o valor que o meu cliente vai receber. Por quê? É a primeira, a sua primeira revisão. Se sair diferente daquilo que você calculou, você sabe que foi feito alguma coisa errada. Foi uma regra de transição que não foi a regra que você pediu, né? Ela não foi acatada pelo INSS. Às vezes você fala assim, mas o INSS errou. Daí você vai fazer o cálculo, e no cálculo percebe que você teria que recolher a competência a setembro, né? Então, você recolheu a setembro, mas ela não migrou no sistema ainda, e você pediu em setembro. Então, é isso que é bom que o cálculo ele te dá essa possibilidade de você trabalhar, né? A gente vê hoje na prática isso. Antigamente, os advogados entravam sem saber o valor da RMI. Hoje não tem nem como você fazer isso, né? E aí você tem referência, você consegue realmente argumentar melhor e ver o que está acontecendo com cada caso, né? E no planejamento fica super claro isso também. Não, sim. Já estava perguntando aqui também, Eduardo, uma dúvida, acho que mais assim, inicial para a gente direcionar, né? Que se o segurado especial é diferente do segurado contribuinte individual que exerce atividade rural. Sim, é diferente. Ó, o CI, tá? O CI, até 31 de dezembro de 2010, ele é equiparado ao segurado especial. O que isso quer dizer, ser equiparado? Ele não precisa comprovar mês a mês, ele tem que comprovar a filiação de trabalhador rural. Se ele comprova a filiação, ele não precisa nem contribuir. A partir de janeiro de 2011, tá? Ele, além de ele comprovar a atividade, ele tem que recolher mensalmente. Qual que é o problema desse período, né, de até 31 de dezembro de 2010? Você não comprova ele perante o INSS por meio de autodeclaração. A autodeclaração é só para o segurado especial. Você vai ter que comprovar essa atividade por meio de justificação administrativa, tá? Um erro que eu achei, né, nessa alteração que teve da emenda da normativa 77 para 128, que agora eles exigem uma declaração daquelas atividades, né, daqueles empregadores que o segurado trabalhou. E meio de prova, como que a gente comprova isso? O que você pode utilizar? É a menção do 116, do artigo 116 da normativa 128, né? Certidão de casamento, certidão de batismo, registro escolar, onde consta que ele é lavrador. A gente pode também comprovar aí, analisar se o segurado ele foi réu, né, réu ou testemunha em algum processo judicial administrativo. Tudo isso é indício de prova de material. Agora, esses documentos, junto com o requerimento de justificação administrativa, ele é passível de ser comprovado, tá? Via administrativa, via inicial, difícil de ser comprovado. Via de recurso, aí você aumenta sua chance. O recurso é mais flexível, tá? Inclusive, na via de recurso, eles entendem, ele já faz uma confusão, ele considera o CI muito próximo do segurado especial, tá? Então, é mais fácil comprovar. Tem essa dica aí também. Nossa, acho que agora ficou tudo super esclarecido. Vou aproveitar que você estava perguntando aqui, Eduardo, tá muita gente elogiando, né? Te agradecendo aí pela aula, mas eu acho que é importante a gente aproveitar, que tem muita gente com a gente, para comentar do teu curso, né? Tem gente perguntando se você teve curso, tem gente que já comprou o curso, então acho que é legal a gente falar se o curso está com inscrições abertas, como é que faz, tem que esperar uma próxima turma. Acho que travou um pouquinho. Tá. O que é essa comunidade? Você está me ouvindo? Se tiver me ouvindo. Então, quem adquire a comunidade, ele tem acesso a todos os cursos. Alguns cursos são específicos da comunidade. Quais cursos? O que a gente está lançando agora, que são o curso de leitura de tela, né? Quando você pega um processo físico ou um processo digital, tem algumas telas do INSS que as pessoas a gente ensina a fazer as leituras dessa tela. IFBEM, com base, carta de concessão, tá dentro do curso. Outra tela também, o TS, o extrato de serviço do INSS, aquela telazinha final. Aquilo lá é de grande valia para quem trabalha com benefício do INSS. Por quê? Às vezes, você pega um processo já indeferido, em vez de você fazer uma análise desse processo, só pelo extrato você consegue entender o que o INSS considerou e o que ele não considerou.
Tá? Isso que a gente ensina. E outros benefícios que a gente tem. A gente tem o benefício da aposentadoria rural, o LOAS, nós temos o benefício de FINIS, de recolhimento em atraso, e agora tem até junho a gente tem que lançar mais, acho que 4 cursos. Está programado para lançar mais 4 cursos. Tá? Tá lá no meu Instagram, lá para quem quiser ter curiosidade de entender como que funciona essa comunidade. E eu estou vendo que tem gente aqui, tem alunos meus aqui também, que eu vi que tinha alunos meus aqui. Que legal, que legal. Então, quem não acompanha ainda, a gente já deu a dica no comecinho, mas segue lá, Eduardo. Eduardo Hirose, que pronuncia, Eduardo? Eduardo Hirossi. Hirose. Então, Hirossi. é @HirosePrev no Instagram. A gente vai deixar aqui também, que lá você não tem mais informações sobre a comunidade, sobre os cursos. A gente tem conteúdo com cálculo jurídico, mas é importante também, às vezes, ter um aprofundamento dentro, junto com os especialistas, e o Eduardo está aí abrindo muitas dicas, né? Muitas explicações. O Instagram, Ângela, é @Hirose Prev. Tá? A gente vai deixar aqui também para ficar tudo certinho, vocês poderem seguir lá, acompanhar, entrar na comunidade, aproveitar esses cursos que estão vindo por aí também. Seguindo com as dúvidas, Eduardo, tem mais uma que o pessoal aqui deixou, que eu vi aqui em cima. O pessoal estava falando sobre a Marcela. A Marcela perguntou se dos 12 aos 18 é considerado segurado rural especial ou é apenas rural. E se precisa preencher a autodeclaração. Ó, isso é uma pergunta frequente, inclusive na minha comunidade. Porque para a gente precisa entender, a autodeclaração, né, serve somente para o segurado especial. Se você está analisando a documentação do seu cliente, você percebe que o pai do seu cliente, ele não foi segurado especial, ele foi um produtor rural, que tem lá, dá para você saber no CNIS, você pega o processo dele lá no INSS, você percebe que ele não é produtor rural, ele não é segurado especial, mas sim produtor rural, teve mão de obra, exercia atividade agrícola com mão de obra de empregado, daí a ideia é você trabalhar com a filiação de empregado. Por quê? Porque a filiação de empregado, nesse caso, ela é presumida. Você não vai precisar comprovar. Você comprova a filiação e você não precisa recolher. E outra coisa também, nesse caso, como é empregado, vai entrar com carência, tá? Agora, se você analisou a documentação do seu cliente e você percebeu que ele é segurado especial, daí você vai ter que preencher a autodeclaração sim, tá? Ele vai ser componente do grupo familiar. As características da propriedade, se é dono, proprietário, né, comodato ou não, refere-se a do representante familiar, tá? Da referência familiar, se é o pai, se é a mãe, tá? Porque às vezes eu vejo as pessoas ficarem com dúvida. Falam assim, mas ele não era dono. Não, mas você tem que pôr a referência em relação ao quem era o chefe da família, se é o pai ou se é a mãe. O INSS ele tem uma portaria que a gente até brinca, que é a portaria do menor, até eu sempre uso ela. E que é essa portaria da menor? Lá está muito bem claro essa portaria, que é um cumprimento de uma ação civil pública. Tá? O INSS não fixa idade mínima. Mas o que eu vi, tá? Que eu estou percebendo, que o INSS está mantendo a idade de 12 anos. Tá? Já vi casos na via de recurso de ter reconhecido antes dos 9 anos. Já vi casos na via de recurso, tá? Em razão dessa portaria. Então é interessante, depois, se quiser, a gente até passa depois a portaria para vocês pesquisarem essa portaria. Que a gente lá, como servidor, a gente fala, a portaria do menor, porque não tinha uma definição de idade. Aí eu falo para vocês, é muito mais vantajoso na via administrativa em alguns temas do que na via judicial. Então, nesse caso, é interessante trabalhar com isso, tá em via de recurso, para pessoas aí com idade menor que 12 anos. Tá bom? Boa. Acho que a Marcela agora também está com a dúvida sanada, e como você falou que é uma dúvida frequente, se mais gente tivesse essa mesma dúvida, né, já aproveitou e ainda pegaram a dica aí dessa portaria. Acho que o pessoal vai querer com certeza, Eduardo, depois saber a portaria certinho para dar uma olhada com detalhes. Outra coisa que eu queria deixar aqui para vocês, eu vejo muito isso, as pessoas estão atrás do documento rural, tá? Eu falo assim, sempre faça uma pesquisa junto ao INSS para saber se o pai se aposentou como rural ou se o benefício de concessão, se a concessão do benefício dele foi utilizada em algum período rural. Por quê? Porque às vezes você está por prova e as provas estão no processo do pai ou da mãe. Então, essa é uma dica que eu sempre deixo, tá? Boa. Eu acho que esse olhar, assim, de quem já trabalhou muito na via administrativa, né, por ter sido servidor, é muito valioso, assim, para os advogados entenderem o que é o caminho mais curto e mais prático, né,
para que o benefício possa sair antes e de forma mais simplificada mesmo. A gente estava falando Não, agora, sim. né? Então, é muito, muito especial. Só que a gente estava falando do robô agora há pouco, né? Aí o Ito até perguntou uma outra questão sobre a trava, né? Se por acaso for colocado ali algum tipo de trava, essa questão do trabalho do exterior ou alguma outra trava, que não condiza realmente com o processo. Então, quer dizer, se não for verdadeiro, porque tem lá a declaração de que tudo que for indicado é verdadeiro. Tem algum tipo de penalidade, se for indicado alguma coisa que depois não se explique ao longo do processo? Não, porque você, quando eu falo para você colocar essa trava, você faz um requerimento explicando. Você explica que tem um período a ser considerado, porque não tem essa possibilidade. Por quê? Qual que é a possibilidade que tem lá no INSS, se não me engano? Comprovação de exercício militar, né? Pelo exercício militar, comprovação de atividade especial e comprovação de serviço no exterior, tá? Suponhamos aí que você tem um período muito grande de complementação, e você quer complementar, recolher no código simplificado 11%. Daí não tem essa possibilidade. Se você pedir um benefício 42, vai ser indeferido por falta de tempo de contribuição. Por quê? As contribuições em plano simplificado, para a aposentadoria por tempo de contribuição, ela não vai ser consideradas, tá? Você não está mentindo. O que você está fazendo? Você coloca essa informação, faça um requerimento para nacional. Eu coloquei que ele prestou serviço no exterior, tendo em vista que existem alguns conceitos que, se eu não informar, o robô vai indeferir automaticamente. Eu preciso que um servidor analise. Né? Então, é essa a ideia. É você colocar a informação, mas fazer um requerimento à parte justificando por que você colocou. Tá? Perfeito, perfeito. Aí tu está respondido, então, essa questão também. Bom, a gente falou um pouco de tudo, né? Foi passando assim pelos tópicos. Tem alguma questão da aposentadoria híbrida que você queira ressaltar, dando algum caso que você queira contar para o pessoal? A gente tem aí alguns minutos ainda para o finalzinho da nossa live, dá tempo da gente tratar algumas questões práticas também. Mais alguns. As pessoas acham, isso eu acho muito engraçado, tá? As pessoas acham que a aposentadoria híbrida é salário mínimo, e não é. E o mais interessante, a aposentadoria híbrida, qual que é a finalidade da aposentadoria híbrida? É utilizar um período da atividade rurícola com o urbano. A pessoa não conseguiu aposentar no rural, tá? E nem tem tempo, tem carência para utilizar no urbano. Então, faz essa mescla de carência. E a aposentadoria híbrida, você pode trabalhar com planejamento previdenciário em relação a ela, tá? Por quê? Porque você pode fazer, dependendo, a pessoa tem daqui, vai cumprir os requisitos daqui 2, 3 anos, você já pode trabalhar aumentando o salário de contribuição desse seu cliente aí. Por quê? Porque ele não vai ser salário mínimo, ele vai ser feito a média, como é feito a média dos outros benefícios. Tá bom? Muito bom. E aí já vou deixar o convite para o pessoal que não conhece também conhecer dentro do cálculo jurídico como fazer um planejamento previdenciário. Tem lá o passo a passo, dá para fazer. Então é possível também já simular e fazer os testes por ali, né? Para perceber qual é o melhor caminho para cada caso, né? Em caso da aposentadoria híbrida, inclusive. Tem mais dúvidas aí? Se tem mais alguma dúvida. Então... Ah, vou estar perguntando da portaria. Se tem um número da portaria? Tá. Eu tenho a portaria. Você tem a portaria do menor, Cauã? Eu acho que a portaria. Vai passar a portaria. E é legal essa portaria, tá, gente? Eu sempre, assim, se possível, toda vez que você for benefício, se você for pedir um benefício, você não só fazer a referência, mas juntar a portaria, todas as portarias. Exemplo, tem aquela portaria da carência, tá? Que é naquelas condições que o segurado recebeu auxílio-doença e que, se ele fizer uma contribuição posterior à cessação do auxílio-doença, entra como carência. O interessante é você não só fazer essa referência, mas juntar a portaria no sistema também, tá? Quando for subir os arquivos, juntar a portaria. Porque fica mais visível isso. Inclusive para uma possível reabertura de tarefa, já pensando até numa reabertura de tarefa se o INSS não analisar, nesse caso, tá? Boa. Eles estão procurando a portaria aqui, ó. O João deve ter a portaria. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. É de 2020 a portaria. Qual portaria? Não, não é 24. O João tem, pede estar nos arquivos lá do sistema. Enquanto a gente vai vendo o pessoal aqui, deixar a portaria, né? Então, eu estava perguntando aqui de novo, falando sobre a aposentadoria híbrida. A Ana estava perguntando aqui para nós se o segurado não tem idade, ainda não tem idade mínima. Ele precisa contribuir facultativamente até atingir a idade?
Um dos quesitos da aposentadoria híbrida é que ele não vai poder utilizar a regra da idade reduzida, de 55 para 60. Então, ele vai ter que cumprir a idade, o critério de idade da aposentadoria urbana normal. Tá? E daí ele vai ter que fazer isso. Então, Ana, ele vai contribuindo aí nesse período, já que ele não vai poder fazer pela idade mínima. Quem mais? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Portaria Conjunta 7 de abril de 2020. Portaria Conjunta 7 de abril de 2020. Eu acho que tem até no podcast. Ah, legal. Eu tenho um podcast também. Eduardo, qual é o podcast? Para o pessoal poder acompanhar lá também. Hirossi Prévio. A gente faz assuntos, o que a gente faz? A gente pega perguntas que são feitas na nossa comunidade, ou então a gente convida alguém, algum participante, advogado, que trabalha na área, para tratar temas específicos e a gente faz um bate-papo, tá? Tá ajudando muita gente aí. Principalmente acho que deu muito repercussão foi alguns dos episódios de recolhimento e atraso e de atividade especial. Legal. Então, o pessoal que quiser acompanhar também vai ser um bom canal para tirar as dúvidas, né? Para poder ir acompanhando essas outras dúvidas de outros colegas e os temas em alta, como a questão da portaria, deixar bem claro como embasar e fundamentar os pedidos. Marcela aí agradecendo. Estavam perguntando também da comunidade aqui, Eduardo. Se na comunidade tem curso para quem está aqui iniciando na advocacia previdenciária. Tá. A ideia é o seguinte, a gente fez alguns cursos básicos. Começamos com que curso? Começamos com o CNIS. Né? Então, o nosso curso de CNIS foi tentar entender um pouco da dificuldade das pessoas. E esse curso ele foi elaborado. Eu tenho um livrinho que toda vez que, quando eu comecei a trabalhar no INSS, as pessoas faziam perguntas e ela anotava nesse livrinho para poder deixar uma exigência pronta para quando eu precisasse fazer exigência. E esse livrinho virou o curso de CNIS. Então, tipo assim, esse curso de CNIS ele foi analisado assim. A ideia era quais as principais dúvidas dos previdencialistas. Então, fizemos esse curso de CNIS, a pessoa entender um pouquinho como fazer uma leitura, né? Às vezes você está olhando a carteira, mas deixou algumas coisas lá que estão no CNIS, igual o microfiche, alguma coisa assim, a gente ensinou. Daí nós passamos para o curso de aposentadoria rural, depois foi para o LOAS, agora a gente fez o curso de recolhimento atraso, e começamos a fazer os cursos agora específicos. Por quê? Porque a gente vai fazer um curso de revisão. Então, para mim ensinar a revisão, eu preciso primeiro ensinar eles a olharem a tela do sistema do INSS. O que eles precisam olhar para fazer uma revisão do INSS, tá? Para a gente começar a se familiarizar com essas telas. E o próximo curso agora vai ser, se eu não me engano, fazer um curso navegando no meu INSS. Então, a gente vai ensinar todas as ferramentas do INSS, às vezes alguma informação que você precisa do INSS, como pedir um benefício, para quê? Porque às vezes você olha lá, sempre falo, tem uma possibilidade que você pesquisa lá que chama declaração de atividade, tá? No meu INSS. E essa declaração de atividade é muito interessante. Por quê? Porque se o segurado tem uma atividade aberta no INSS, se ele quer fazer os recolhimentos em atraso, automaticamente, essa atividade aberta, ele não precisaria comprovar uma atividade do INSS. Então, assim, por que tem aquilo lá? Se tem no INSS, é porque tem o fundamento, tá? E essa possibilidade foi permitida a partir do ano passado. E é o que a gente pesquisava para saber se o segurado, e a gente podia fazer o cálculo de indenização. Isso é muito interessante, então a gente quer mexer com isso. E, lógico, que até o final do ano que vem a gente vai montar um curso completo de direito previdenciário. Mas a gente precisa entender um pouquinho assim, existem alguns conceitos, né? Que eu até brinco, falo, benefício, qualquer um faz benefício. Se você pegar um livro de benefício, você vai lá, entende e você sabe os conceitos. Agora, a gente precisa ensinar eles a executar isso dentro da plataforma do INSS. É isso que as pessoas têm dúvida, né? E eu vejo que é a grande dificuldade. E a gente está montando aos poucos para a gente não dar um passo, né, maior que a perna. E a ideia é tentar sempre mostrar para eles um caminho mais curto. Não ilegal, mas um caminho mais curto. Entender um pouco mais da administração. Tá bom? Vai trazendo segurança, né? São passos menores, mas você vai juntando aqueles que ela já sabe que o caminho realmente está aberto e que é fácil, né? É mais direto para conseguir junto com o INSS. Eu acho que a grande diferença entre um estudo muito aprofundado, como você falou, tem muitos cursos, a pegada para ler os benefícios, mas como que aplica, né? Como que realmente vai junto ao INSS para conseguir isso de forma rápida
ir direta, como você falou, pegando os atalhos, fazendo um caminho mais curto, só a experiência prática. Então, por isso que é tão valioso, né, compartilhar esses caminhos, essas possibilidades, para já ir a gente vai aprendendo com um caminho que já foi feito por outras pessoas. Não precisa todo mundo lá tentar e ver que não deu certo assim, tentar de novo, tentar de novo, tentar de novo. Com certeza, o próximo pedido que o Hilton for fazer lá pro robô já vai ser diferente, já não vai cair no... Olha que engraçado, semana passada eu vou fazer um balanço para saber a evolução dos alunos. E a gente ficou muito assim satisfeito, porque no começo, tipo assim, todo dia eu respondo as perguntas. Hoje, eu entro mais para agradecer, porque os próprios alunos estão se respondendo. Então, qualquer pergunta que eles fazem lá, eles compartilham o que tem. Às vezes surge uma dúvida no requerimento, a gente auxilia a fazer esse requerimento na via administrativa, como tem que ser feito esse requerimento. E essa comunidade, o que a gente faz? Toda terça-feira, às 7 horas, a gente faz uma live aula. Então, a gente pega todos os temas que surgiu polêmica, que a gente percebe que são temas mais sensíveis, e a gente começa a trabalhar na nossa live. É uma live fechada para a comunidade, a gente trabalha. Então, a gente escolhe o tema, eles falam, eu queria falar um pouquinho mais de CPC, de regime próprio, daí a gente vai lá, separa o conteúdo e explica detalhadamente para eles lá. Então, o pessoal aí que está começando, né, dá para pegar várias fontes, aproveitar dentro da comunidade. Isso é bom porque vai trocando, às vezes são regiões diferentes, formas diferentes de tratar o mesmo problema, às vezes é um caso muito semelhante e um colega vai passando para o outro. Isso é muito bacana de ver na área previdenciária, as pessoas compartilham mesmo as experiências, né, o que conseguiu junto ao INSS, e daí outros colegas agora vão poder fazer. Que bacana isso, você agora entrar só para agradecer, né, e estar lá compartilhando com todo esse grupo de advogados. E é legal que eu falo assim que o previdenciarista é muito amigo, né? Que eles sentem, assim, eu vejo que a empolgação que eles têm de falar que conseguiu, como tem que auxiliar. E eu falo assim, nossa, é legal de ver, né? É legal de ver, assim, a união dos previdenciaristas, né? E eu não sei se as pessoas sabem disso, né? Mas a Previdência hoje, né? Ela é o maior distribuidor de renda do Brasil. Em tese, seria o maior projeto social que o Brasil tem. Hoje, eu vi estatística lá, 18% da distribuição de renda é feita pela Previdência Social. Se você pega municípios, a grande maioria dos municípios pequenos, a renda do município, o comércio do município é gerado do benefício do INSS. Então, assim, além da gente trabalhar com uma coisa que a gente gosta, a gente está fazendo um trabalho social muito grande no Brasil. É verdade. Tem muito impacto, né? E quantas pessoas são gratas, e os relatos dos clientes, as pessoas chegando, falando, nossa, esse benefício realmente transformou a minha vida, a vida da minha família. É muito prazeroso, né? Ouvir esse retorno. Então, que bacana. Eduardo, a gente está nos minutos finais aqui. A gente precisa deixar para o pessoal uma mensagem, o que você quiser compartilhar com eles agora aqui. Quem tiver mais dúvidas, eu já sei que eles podem deixar lá no teu canal também, seguir, acompanhar no podcast. Pessoal, a gente tem o Instagram, e no Instagram a semana inteira, a gente posta alguma coisa lá, para alguma dúvida, né? Às vezes mais está repercutindo, e a gente deixa espaço para vocês fazer as perguntas lá. Se precisar de alguma coisa, alguma dúvida, a gente responde com todo carinho para vocês aí, tá bom? E muito obrigado de novo por vocês terem me convidado aqui e poder participar desse bate-papo, né? Que é um benefício tão gostoso de falar. Eu gosto muito de falar desse benefício. Com certeza, acho que o pessoal percebeu isso, o prazer, e além de falar desse benefício, pegaram muitas dicas, acho que todo mundo aprendeu, aprendi bastante. Mais uma vez, realmente obrigada por ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente nesse horário do almoço ou pré-almoço, para compartilhar tanta informação valiosa. Continue acompanhando a gente, acompanhando o professor Eduardo nas redes sociais também. Faremos mais lives sobre esses assuntos. Então, a partir toda semana, né, a partir das 11h57, a gente está por aqui com temas do direito previdenciário, direito trabalhista, direito tributário. Acompanhe também os conteúdos do cálculo jurídico. E a gente se vê em breve. Professor, muito obrigada. Nada. E você precisa fazer uma live lá na minha comunidade, porque as pessoas estão perguntando muito de sistema, tá? E é interessante vocês explicarem o sistema de vocês lá, porque o pessoal está procurando muito. E hoje eu acho que é uma das... Eu sempre falo, se você for comprar uma ferramenta previdenciária, tem que comprar uma ferramenta de cálculo, porque é o que te faz a vantagem de ter seu escritório hoje. Tá bom? Então, combinamos. A gente vai lá para a comunidade.
Obrigada, professor, pelo convite também. Nada. Tchau, gente. Tchau, pessoal.